Alta performance nas vendas parece sempre estar ligado somente à técnica. Mas a verdade que ninguém fala é que os resultados nascem do nível de permissão interna que você tem para ocupar o seu próprio espaço. Antes de qualquer estratégia, existe uma estrutura emocional que decide quanto que você suporta receber, quanto que você suporta ser vista e quanto que você suporta expandir. Pronto, falei! Eu sou Joyce Castanon e por aqui nós conversamos sobre como levar o seu negócio, os seus resultados e a sua prosperidade para um outro nível. Então, fica comigo para entender como tudo isso funciona. Aí fora, o mercado continua insistindo que vender é sobre dominar script, aprender técnicas e copiar modelos prontos. Mas existe um ponto anterior a tudo isso. Não que as técnicas não sejam importantes, mas existe um lugar antes que precisa ser visitado antes de chegar na técnica. Um ponto invisível, silencioso, mas determinante. Um ponto onde o desempenho não depende mais daquilo que você sabe, mas daquilo que você consegue sustentar emocionalmente. E é justamente nesse ponto que a auto-performance começa ou termina. Porque vender é um ato de presença, não uma atuação. É sustentação e não performance. É um lugar de ordem interna e não de uma velocidade externa. A maioria dos profissionais experientes, principalmente depois dos 40, esses profissionais eles não travam por falta de habilidades. E eu vejo isso todos os dias nas minhas mentorias, com as minhas alunas. São pessoas altamente competentes, com muito conhecimento, com muita técnica, mas que não conseguem, se sentem travadas. Então, não é uma falta de habilidade. E muito provavelmente isso está acontecendo com você também. Você acha que precisa de uma nova habilidade, desenvolver alguma outra coisa, mas não é a sua habilidade. Esse travamento, ele nasce de memórias, de lealdades, rejeições antigas e programações que ensinaram que existir com potência gera risco, que você se destacar, que você crescer, que você atingir um patamar mais elevado é arriscado. E quando isso acontece, o corpo ele aprende que para se proteger ele precisa reduzir presença. E a mente aprende a se defender reduzindo visibilidade. E assim, a estratégia que deveria te alavancar vira somente uma muleta ao invés de uma ferramenta poderosa que é. E isso não é porque a estratégia seja ruim, mas porque não existe uma musculatura interna para sustentar essa estratégia e para fazer com que ela seja uma mola propulsora. E eu sei que você tem muito que entregar. Você tem uma potência interna muito grande, você tem uma liderança nata, algo que precisa ser colocado no mundo e precisa crescer, precisa ser sustentado. Só que para isso não é estratégia, mas sim permissão. E quando falta permissão, ou quando essa permissão interna ela é muito pequena, a autossabotagem ela não aparece assim de uma forma dramática, drástica. Ela aparece de uma forma elegante e sutil que acaba te enganando. Ela aparece como um perfeccionismo, como um excesso de preparo, então tá sempre precisando se preparar mais, fazer mais, procurar alguma coisa a mais. Ou aquela sensação de que falta algo antes de começar.
sabe? Não, mas eu preciso concluir tal coisa, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso achar um outro curso. Tá sempre faltando alguma coisa, aquela sensação de que não é o momento certo ainda. E pior ainda, quando ela aparece como um movimento constante de organização. Então, aquela necessidade de que preciso organizar, e organiza, só que nunca executa. A execução nunca vem. Então, essa organização, né, disfarçada, na verdade, ela é uma proteção. Aquilo que parece cautela, na verdade, é um medo, é uma herança de medo que você tem. E aí você acredita, você fica acreditando que você está se preparando, quando na verdade você está evitando ocupar um lugar que já é seu. E agora eu vou contar um segredo que muda todo o jogo. Isso acontece com todas as minhas alunas, com todas as minhas mentorandas, quando elas entendem, aprendem e colocam isso em prática. A venda acontece no corpo antes de acontecer na estratégia. Eu vou repetir. A venda acontece no corpo antes de acontecer na estratégia. Porque quando você não tem permissão, o seu corpo ele reage com tensão, retração e manutenção de padrões antigos. E isso reduz a sua energia de presença e afeta diretamente o seu comportamento comercial, ou seja, o seu posicionamento, a sua presença perante o seu cliente. Então, existe uma dificuldade de conexão. Por quê? Porque você está num modo de retração, um modo de tensão, e o seu corpo está exprimindo tudo isso. E a pessoa na sua frente, sem consciência, percebe, sente e começa a ficar incomodada. Então ela já não está interessada e toda a técnica que você está usando, todo o repertório que você está trazendo para ela, não está despertando desejo. E sim, ela está sentindo algo que ela não sabe explicar, mas ela está incomodada. E aí não gera conexão, por isso que não dá match. E por isso que não sai venda. E nesse processo, o que acontece? Você diminui preço porque você não consegue sustentar valor. Reduz alcance porque não consegue sustentar julgamento. Acaba se colocando em posições mais operacionais, por quê? Porque não sustenta uma autoridade. O corpo ele está sempre entregando, com micro movimentos, tudo que o emocional fica armazenando, aguentando e sustentando. O corpo ele começa a expressar. E aí fica claro porque que tantas mulheres experientes, competentes, com uma bagagem incrível, trabalham dobrado, trabalham demasiado à exaustão e têm faturamentos, ganhos pequenos. A alta performance, ela não é desempenho acelerado, não é fazer mais, acelerar mais prospecção, mais cliente, mais. Ela é uma expansão sustentada. E essa expansão exige 3 coisas. Primeira, permissão, que é a liberação dos padrões familiares, emocionais e sistêmicos que te mantém pequena. E é isso que te trava. Segundo, postura, que significa o quê? Energia adulta, presença, voz, ritmo, clareza, a sua identidade profissional, você ocupando o seu espaço sem hesitação. E a terceira é a estratégica. Então, conteúdo autoral, posicionamento, produto, funil de vendas, não como uma muleta, mas como uma consequência natural de um processo, é uma comunhão. Então, a expansão precisa desses 3 pilares: permissão, postura e estratégia.
Quando falta um deles, não adianta você buscar estratégia. Se você não tem permissão, você não consegue sustentar uma postura, ocupar o seu lugar, a estratégia vai ser nada eficaz, minimamente eficaz. E aqui vem o desgaste, né? Aquela canseira, a exaustão que eu vejo e acompanho em muitas mulheres. Por quê? Precisa trabalhar volume. É uma necessidade de volume, volume, volume. Por quê? Porque não consegue sustentar o processo. E o volume é uma forma inconsciente também de se sabotar. Porque quanto mais eu coloco, mais cansada eu fico, mais exausta eu fico, menos estratégica eu sou e mais propensa a falhas, a não conversão. A venda é conexão, alta performance de vendas é conexão, é comportamental. Só que quando você está desconectada de você mesma, essa conexão não acontece. Porque uma vez que você não está conectada sequer com você, como você vai conectar com o seu prospecto, com a pessoa que você está tentando vender algo? Você não consegue. Então gera aquele nível alto de estresse, gera exaustão. E aí esse acúmulo vai ocasionando o quê? Irritação. Você vai ficando irritada, com pouca paciência com tudo, ansiosa. E aí eu vou te contar um segredo. Um dia de irritação, então, esse cansaço, esse estresse acumulado gera irritabilidade. Se você sente, comenta aqui que eu quero saber. Se você tem estado muito ansiosa, muito estressada, e isso tem gerado um nível de irritabilidade muito grande. Pouca paciência, pavio curto, sabe? Então você fica o tempo todo irritada. E esse nível de irritabilidade muito alto, para o nosso corpo, para o nosso organismo, ele significa 40 horas, presta atenção nisso, 40 horas de trabalho duro, pesado. Então imagina ao final de um dia que você passou irritada por uma carga de estresse grande, por uma elevação de estresse grande, que está acumulando, que está gerando uma exaustão, que pode se transformar num burnout posteriormente. Você ficou irritada o dia inteiro, e aí você pensa que ao final da segunda-feira de um dia, você trabalhou 8 horas. Não, você trabalhou 48 horas para o seu organismo. Agora imagina se você tem um cliente para atender na quinta-feira. Vamos colocar logo pela manhã, tá? Vamos colocar no final do dia. Então, teoricamente, começo do dia, você tá com a energia lá em cima. Mentira! Porque segunda, terça e quarta, se você tá num acúmulo de estresse grande e irritação, você tem passado os seus dias irritadas, isso significa na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, que você trabalhou para o seu organismo 144 horas de trabalho árduo. Então, imagina que nível de energia você tem para trabalhar com esse cliente, para se posicionar corretamente, para ter uma escuta ativa, para gerar conexão, perceber o outro e conduzir um processo para que você tenha uma alta performance em vendas. Agora, imagina se for no final do dia. São 184 horas. Isso tudo em decorrência da sua irritabilidade, de você estar num movimento de irritação constante. Cada dia de irritação são 40 horas para o seu corpo de trabalho exaustivo. Então, ao fim de uma semana, você está realmente esgotada. Como que você atende alguém e gera conexão? Impossível. E aí fica muito claro por que as estratégias, tantas e tantas estratégias funcionam para todo mundo, menos para você. Simplesmente porque a ordem é que está invertida. Não é primeiro estratégia,
é primeiro permissão. Primeiro permissão, depois estratégia. A estratégia depende da identidade da pessoa que a utiliza. E é por isso que você fica pulando de galho em galho, estratégia em estratégia. E nenhuma funciona. E você vai se sentindo frustrada. E a sua autoestima vai caindo. Por que funciona para todo mundo e não funciona para mim? Porque não é a estratégia, é o nível de permissão. Eu preciso primeiro ter um nível alto de permissão para poder aplicar a estratégia. E aí eu posso sim aplicar estratégias. Quando o nível de permissão aumenta, a postura se reorganiza. E quando a postura se eleva, a estratégia ela finalmente se encaixa. E é por isso que você olha para o mercado e às vezes tem algumas mulheres com pouco volume, que produzem pouco conteúdo, que começaram ontem e falam assim, eu tô estudando faz não sei quanto tempo, eu tô me preparando há tanto tempo, eu tenho muito mais conhecimento. E uma pessoa que começou depois, que tem menos competência, tem menos conhecimento, tem menos experiência, começa a vender mais consistentemente e fazer muito mais dinheiro que você. Porque não tem a ver com o nível do seu conhecimento, o nível de competência, e sim com o nível de permissão. É claro que ter a competência, ter a experiência faz a diferença. É necessário, te coloca num outro nível profissional. Mas a venda não acontece disso. A venda, o processo da venda vem do seu nível de permissão. Então, o quanto você faz dinheiro depende do quanto de nível de permissão você tem para fazer dinheiro. Para se posicionar, para se mostrar, para assumir um lugar que é seu. E isso explica o outro polo, que mulheres com grande conhecimento, com muita competência, vivem estagnadas. Eu vejo isso todos os dias. Eu trabalho com mulheres excepcionais e com certeza você é uma líder. Você tem um legado para criar, mas você não está conseguindo transmitir tudo isso, não por falta de competência, não por falta de estratégia, não porque você não é competente o suficiente, mas porque você não tem permissão. Te falta permissão para você colocar esse seu potencial todo para fora, mostrar a grande líder que você é e criar esse grande legado que você veio aqui para criar, exercendo o seu propósito, aquilo que sai e emana da sua alma. A diferença entre essas duas mulheres que eu estou colocando aqui não está no que elas fazem, mas naquilo que elas sustentam, no nível que elas conseguem sustentar, crescer, se mostrar, aparecer, receber, estar em evidência, liderar. Tudo isso faz diferença. Porque alta performance, ela é uma sustentação interna. Alta performance é presença emocional. Alta performance é ordem sistêmica. E técnicas e estratégias, elas só ganham potência e servem de alavanca quando elas encontram uma pessoa, alguém capaz de suportar os resultados que essa estratégia vai entregar. E nem sempre. Você pode ser uma que não esteja preparada. Por quê? Porque te falta permissão. Existe um teto onde você bate e você não consegue subir. Então, antes de olhar para estratégias e técnicas, você precisa olhar para o seu nível de permissão. E a verdade é que os gurus de vendas que tem por aí,
não falam, não revelam, é que a venda é uma expressão do seu estado interno. Então, não importa o quanto você estudou, quantas técnicas você tem, quantos pitches, quantos scripts você tem pronto, se o seu corpo ainda trabalha para te manter num nível pequeno, sem crescer, dentro de um teto que ele não pode passar. Você precisa elevar esse teto, e é elevando permissão que você eleva esse teto. E por isso que não importa o quanto que você deseja conscientemente crescer. Porque se a sua narrativa interna, ela ainda está querendo te proteger de um movimento que te leva para o crescimento. A alta performance, ela só aparece quando você está emocionalmente livre para existir profissionalmente, madura para sustentar e estrategicamente pronta para se movimentar. É aqui que existe alta performance. Se você também quer transformar a forma de vender, começar a atuar com mais confiança, leveza e alinhamento, eu quero te convidar para conhecer e saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Clica na descrição desse vídeo, no link que eu vou deixar lá, e descubra como que você pode aplicar todos esses princípios no seu negócio. Porque como você já descobriu, não se trata de como vender mais, mas sim de como vender com a sua verdade. E não esquece de deixar o seu joinha, que ajuda pra caramba o canal, se inscrever se você ainda não é inscrita, ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum conteúdo. Porque toda terça-feira tem vídeo novo saindo por aqui. Nos vemos então na próxima terça-feira.